foi passando o tempo, eu, na escola, eu já estava fazendo magistério, né, nessa época, e as minhas colegas começaram com a brincadeira do copo. E eu achei que aquilo era mentira, que não era verdade. Como é que podia o copo mexer e formar as letras e palavras e tal, né? E uma vez, elas foram fazer lá em casa. E eu não participei. Aí uma colega minha falou que o espírito que estava manifesto ali, né, se falando, né, juntando as letras ali, o que ele dizia, era um conhecido dela. Na realidade eram dois, né, eram dois irmãos. E quando eu fui colocar o dedo no copo, o copo, de fato, assim, se mexeu rapidamente na mesa e eu entendi que tinha alguma coisa ali. E aquilo ali foi feito lá em casa, mas depois que juntava tudo, a ideia é que o espírito ia embora também. Mas só que isso não é assim, né? Sim, sim. E aí eu Já abriu comecei uma porta ali, né? uma porta Para o enorme, inimigo só já que eu não entrar. entendi assim, eu não entendia que existia isso. Para mim era aquele espírito que veio ali conversar e contou o que ele queria e era nosso Embora amigo, e... inclusive, era amigo, e foi embora e pronto. Mas com o tempo, eu comecei a fazer isso até sozinha. E eu lembro muito bem de um dia que foi muito difícil para mim, porque eu cheguei na escola e eu estava que parecia assim que eu ia morrer, um cansaço, um desânimo, uma coisa. E uma colega minha me convidou para ir numa cartomante, nós fomos. E quando eu cheguei lá, ela olhando para mim, não para mim, ela olhava para o lado, ela disse: tem um rapaz, e daí descreveu, outro rapaz também descreveu, e eles querem que tu faça alguma coisa para eles. Como eu era católica, kardecista, macumbeira, tudo que era coisa, eu achei que eu tinha uma missão para desenvolver com esses rapazes, né? Que eram amigos dessa minha amiga, porque no tempo que eles faleceram, eu não morava em Cruz Alta. Meu pai havia sido transferido para uma outra cidade na fronteira, porque meu pai trabalhava no banco. Então, eu nem cheguei a conhecê-los. E daí ela disse para mim: tu vai ir num centro hoje à noite que tem uma mesa grande, branca, e lá eles vão falar. E uma colega minha me convidou para ir nesse centro que Sim. era um kardecista. Deixa eu só voltar. Aqueles dois meninos que convidou você, né, para fazer essa brincadeira, morreram. Não, Não morreram. eu não conhecia eles. Eles eram os espíritos que vinham nesse brincadeira do copo. Ah, sim, Eram sim. amigos de uma colega minha. Eu Sim, não os entendi, conhecia em vida, entendi. né? E daí, chegando lá, começaram a falar e ler a Bíblia e tal, tal, tal. Dali a pouco eu digo: olha, eu não quero mais ficar aqui. Quando eu fui sair, eu caí e perdi a consciência. E quando eu vi, estavam os médiuns todos ali, diziam para mim: fala quem tu é, fala o teu nome. E é como se eu estivesse vestida dentro de um macacão. E eu, então, aquilo, horas eu tinha consciência do que estava acontecendo. Eu dizia: não, sou eu, a Renata. E daí eles diziam: não, fala como é que é o teu nome. E aquilo foi horrível, foram horas e horas naquela situação. Meu Deus. Bom, aí eu ainda fazendo sozinha esse negócio do copo em casa, um dia eles falaram, né, que queriam que eu fosse da polícia, falasse da vingança, porque um deles tinha morrido com um tiroteio, mas a bala que tinha matado ele foi outra pessoa que tinha tirado. Então aquilo começou a ficar pesado para mim, uma cobrança, sabe? Como se eu tivesse de fato aquela missão para fazer com eles, já que eu via, ouvia, sentia, né? E aí um dia eu fazendo o copo e falava filho, filho, e eu não entendi que queria ter um filho, como é que foi a história? E daí ele disse que queria ter um filho. E eu perguntei: mas quem está falando, já que eram dois irmãos, né? Ele disse: o diabo. Hum, Ai, ali me deu um desespero. Sempre foi, né? Nós morávamos num apartamento e eu Sim. tirei aquele copo na rua, quebrou, e aquele estouro parece que veio dentro da minha cabeça. E a partir daquele momento eu não tive mais paz, não só eu, mas a minha família também, Não tem. né? Começaram a acontecer coisas assim, ó. Se tu colocava um copo no lugar, quando tu ia ver, já não estava mais. Do nada, apitava uma campainha.
do apartamento e não tinha como entrar alguém porque era só aquele lance da escada e a gente chaveava lá embaixo. Abria a janela, né? Então começou a ser um tormento para nós aquilo ali. E eu já não tinha mais paz na minha vida, né? Quando aquele espírito que tinha morrido num acidente de carro se encostava em mim, mas eu não entendia também isso. Eu não caminhava, eu me arrastava. Então, virou Ele um perdeu tormento. as pernas Isso, isso. você. E Meu Deus. virou um tormento isso aí, né? E vivi várias situações bem complicadas com esse tipo de situação. Do nada, até na aula, me davam uns tremor, umas coisas, e daí explicar para as pessoas o que estava acontecendo, né? E eu cobrada naquela missão de explicar o que tinha acontecido na vida deles. Quando eu conheci uma pessoa que era um místico, que tinha um poder, assim, com esse tipo de situação. E eu fui fazer uma consulta com ele, e a partir daquela consulta, eu já não sentia mais esse tormento. Sim. E eu gostei daquilo, então eu resolvi desenvolver aquela mediunidade, porque cada lugar que eu ia, as pessoas diziam que eu tinha uma mediunidade. Na realidade, o reino espiritual já sabia que existia um chamado sobrenatural sobre a minha vida. Sim. Já lia a sede e a fome que eu tinha de Deus. Mas eu mesmo não conseguia entender isso. Então, em cada lugar que eu ia, como muitas pessoas que talvez estão até nos assistindo agora, né? Chega num lugar, tu tem mediunidade, tu precisa desenvolver. Sendo que, na realidade, é a sede e a fome que a pessoa tem de conhecer a Deus. Então, procura em muitos lugares. Foi o que aconteceu comigo. E aí, nessa situação, eu comecei a desenvolver ali esse trabalho com mapa astral, tarô, esses cultos de elementais, sílfides, fadas, essas coisas assim que nem eu sabia que poderia fazer, né, naquele momento. E essa pessoa tinha entidades que trabalhavam, né, com ele, não era uma só. Só que como não era uma macumbaria, assim, então ele dizia que era uma alta magia. Então não eram entidades, eram mentores. Eu digo sempre que o diabo já dava mentoria nessa época, né? E ele se transfigurava. E tinha uma dos espíritos que ele trabalhava lá que chamava pantera, era um animal. E quando esse bicho tomava ele ficava mesmo caminhando de quatro, fazia o grunhido, era uma coisa absurda. E nós fomos fazer um trabalho na mata. E um trabalho na mata era um trabalho muito grande. E eu não lembro exatamente o que irritou esse espírito. Eu lembro que tinha uma árvore mais ou menos de uns 40 centímetros assim de diâmetro, e ele com raiva, com fúria, arrancou aquilo ali. E eu fiquei com muito medo. E entrei dentro do Você carro. nunca tinha visto isso? Esperando passar aquele momento, porque eu entendi assim, que tinha dado um descontrole naquela entidade, entendeu? Naquele espírito. Sim. Fora isso, tantos outros pactos que foram feitos, né? Porque as entidades, elas sempre pedem alguma coisa, né? Os espíritos, no caso. Pactos de sangue, altas consagrações, foram muitas coisas ali Para você? para mim, que eu fui colocando junto, porque cada ensinamento a um mentor desses que ensinava, né? Sim, então sim. tinha que ter, como se hoje eu entendo, que são alianças que eram feitas, né? Pactos, inclusive de sangue, mas naquela época ali aquilo era uma coisa normal. Eu não entendia que era assim. E eu vivi esse tormento por um tempo, até que eu estava andando de madrugada na rua, num desses dias que nós tínhamos brigado, porque, por fim, eu acabei me relacionando com esse homem. Ele era um homem casado, tinha 2 filhos pequenos. Ele era mais velho que eu uma guria nova. Eu, nessa época, jogava basquete, eu tinha sido campeã do Rio Grande do Sul, basquete pivô, né, fundo de garrafão. Eu era garota verão, rainha do clube internacional, glamour. Então, eu tinha, assim, uma outra vida, bem diferente da dele. Mas, quando esse engano chega, o que ele fala? Eu não tenho nada com a minha mulher.
né? A gente não tem intimidade nenhuma, eu tô apaixonado por ti, eu só não consigo me desvencilhar agora porque as crianças são pequenas. Quantas pessoas já não escutaram isso? E cai, né? Caem. E Meu Deus. naquela situação era um encantamento e eu não conseguia enxergar mais nada na minha frente, só aquele homem, aquelas entidades, enfim. Então foi um momento de muita vergonha para mim, para minha família, né? Para o meu pai, para minha mãe. E que depois, lá na frente, quando eu entendi tudo isso, a gente retomou essa conversa. Foi muito bonito o momento de eu pedir perdão, reconhecer a dor que eu causei neles, né? Foi muito forte isso. Então você ficou com ele mesmo. Sim, alguns anos, assim. E uma noite nós tínhamos brigado, era um relacionamento complicado, Sim, conturbado, e briga, e xingão, e empurrão, e tapa, essas coisas assim, né? E todo mundo vendo, e eu caminhava com ele o dia inteiro na rua, porque ele não tinha carro, e todo mundo via e contava para minha mãe, foi uma época muito difícil. E eu vinha, e lá na cidade que eu moro tem um monumento, né? E eu, naquela madrugada, eu disse, olha, me ajoelhei assim, se eu tenho alguma força, eu quero sair dessa vida. Eu quero largar esse homem, porque era um sofrimento terrível, porque não era só a questão da convivência difícil com ele. Tinha toda essa questão moral e tinha o tormento dos espíritos também, né? E como eu tive intimidade com esse homem, eu acredito que muitas vezes a intimidade que eu tive não era com ele. Eram com esses demônios que usavam ele, né? Então, assim, a gente não dimensiona quando vive isso. Tu não consegue, tô te falando de mais de 30 anos atrás. Então, assim, nem existia o que existe hoje da internet, do Foi no vídeo. profundo mesmo, né? Então aquilo ali foi Meu Deus do céu. horrível. E eram encantamentos também, Sim, em outras línguas, fenícia, e eu sabia tudo, até Deus tirar depois tudo isso da minha cabeça. Com processo. Uhum, sim, um processo. Aí passa tudo isso e eu conheço uma outra pessoa. E começo a me relacionar com essa pessoa. Então, Mas já separada sim, desse do outro. outro. Isso. Uhum, rompeu tudo isso, nunca mais daí pratiquei nada daquilo. Mas não é bem assim, né? Não é. Os espíritos, eles perseguem a gente, né? Sim. Então, virou e mexeu, me vinha aquelas rezas na cabeça, me vinha uma lembrança, me vinha um vulto, me vinha uma situação que parecia que eu estava vivendo aquilo de novo. E Então, você fez pacto, né? sim, foi muito difícil eu me desvincular daquilo ali. Tá. E eu conheço essa pessoa, aí eu já tinha, eu estava fazendo faculdade, já tinha passado um concurso, ele também era um funcionário público, né? Então agora vai alinhar a vida mais no padrão daquilo que a minha mãe queria para mim, meu pai também e tal. E eu sempre fui uma menina alta, e naquele tempo eu usava mini saia, assim, em cima do joelho. Hoje é umas tarjas que usam, né? Aí ele dizia para mim, eu não gosto que tu use essa roupa. E eu pensava, ele gosta de mim, né? Sim. Esse batom também não ficou bem. Não, tá com ciúme, gosta de mim. Já E começou. foi indo com o tempo, mas essas tuas amigas, as amigas sempre tinham defeito, nenhuma prestava. E não era assim. Sim. E foi indo até que chegou na minha família. O que tu está fazendo na tua mãe? Tu vai de novo na tua mãe, aquela coisa. Só que nesse tempo, a gente já tinha um envolvimento de alguns anos, né? Sim. E eu tive filhos Com eles. com ele, né? E foi um relacionamento, assim, abusivo, que depois que terminou, eu tinha medo até de ir no mercado. Porque eu pensava assim, eu vou encontrar com ele, ele vai vir aqui, vai me encher de desaforo, vai me chamar de tudo que é coisa. Enfim, foi um tempo, Ficou quanto tempo assim com ele? 7, 8 anos. Uhum. Para eu conseguir me desvincular disso também. Sim. Quando aconteceu isso, a situação estava tão difícil, que ele não só ameaçava me matar, mas Depois de separado. Isso, ele se escondia perto da minha casa. Olha só. E naquela época a gente já tinha telefone fixo em casa. Sim. E as vizinhas ligavam e diziam para minha mãe, falou, não deixa a Renata sair porque ele está parado na esquina. Não deixa a Renata sair porque ele está ali na outra quadra. E foi aí que meu pai me deu um dinheiro e eu anoiteci
em Cruz Alta, Sim. né? E amanheci no outro lugar. Você foi embora Eu fugi. Eu larguei meu concurso para trás, eu larguei minha vida, minha profissão. Eu tirei as crianças da família, do meio da família, porque eles foram embora tudo comigo, eram tudo pequeno, né? Então, eu fui para um lugar que eu não conhecia, nunca tinha pisado na minha vida, uma cidade grande. Eu conhecia Porto Alegre, a capital, meu pai trabalhava no banco, às vezes a gente ia lá, enfim. Mas não de eu estar sozinha com 3 crianças numa cidade que eu não... Nem Era tudo conhecia. diferente, né? Eu chegava num lugar, falava, as pessoas diziam, tu é gaúcha. Para mim, é tão natural o jeito que eu falo, mas aquilo já parece que me reportava assim, não é aqui, Sim. né? Costume diferente, o feijão não era preto. Essas coisas assim do cotidiano que daí a gente ia observando, né? E essa minha irmã, ela trabalhava numa empresa, ela foi transferida para essa cidade, então nós fomos morar lá. E depois de um tempo, eu aluguei uma casa, né? Ele não foi atrás de você. Ele nem sabia, né? Não, ele até foi, mas não teve condições de Sim, continuar, sim. né? E eu fiquei, então, com as crianças morando lá. E aí, um dia, uma vizinha minha me convida para ir na igreja. Eu estava passando uma situação tão complicada de dinheiro, porque eu só tinha dinheiro para pagar aquele aluguel, que tinha uma árvore na frente da minha casa e nem a folha caía. Então, hoje, quando eu vou levar o lixo na frente da minha casa, eu falo, Deus, muito obrigada, porque eu tenho condições de descartar alguma coisa, porque tu me prosperou a esse ponto, porque eu não tinha, de fato, eu não tinha, né? E essa vizinha me convidou para ir morar nessa casa, para ir nessa igreja. E eu fui, levei as crianças na igreja, chegamos numa igreja enorme, de grande, não tinha nenhuma imagem, não tinha uma cruz, não tinha nada. Tinha uma senhora lá pregando. E ela dizia assim, o Espírito Santo de Deus me revela que tem pessoas aqui que não dormem à noite. Eu falava para minha vizinha, isso aí não está certo, isso aí. Primeiro que quem que não dorme? Tem um horror de gente aqui, impossível que não tenha ninguém que não durma à noite. E outra coisa, ficar falando Espírito Santo, a gente não fala isso aí. Entendeu? Não fala. Você não sabia o que é isso também. Sim, porque a gente acha que sabe tudo, Sim. que já viveu de tudo. E aquilo que eu tinha como experiência de vida, de fé, para mim era o que valia. Eu não conhecia outra coisa. Então, para mim, era aquilo ali. E depois ela disse assim, olha, o Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas aqui que têm problema de coluna. Eu falava, para com isso aí. Eu já vou te dizer o que é isso aqui. Isso aqui não é uma igreja. Isso aqui é um centro. Eu conheço esse tipo de centro porque a referência que eu tinha era o quê? O kardecismo. Se você gostou desse corte, te convido a assistir a continuação dele. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. E não se esqueça de conhecer o nosso site, que é crentepodcast.com.br. Amém?